Bora falar a respeito de artrocentese e análise do líquido sinovial. Mas afinal de contas, quando que eu vou indicar uma artrocentese, uma punção articular para o meu paciente? Quando você não sabe a etiologia daquela artrite. Será que eu estou diante de uma artrite reumatoide? Ou não? Será que isso é uma gota, uma pseudogota? Ou não ainda, é grave, gravíssimo, uma artrite séptica. Então, se não sabe a etiologia, pode indicar uma artrocentese diagnóstica. Mas a artrocentese também pode ser indicada para fins terapêuticos. A gente pode colocar alguma medicação dentro daquela articulação. Aí recebe o nome de infiltração. A infiltração ela pode ser feita de alguns medicamentos. Quando ela é feita de ácido hialurônico, recebe o nome de viscosupplementação. Mas um clássico é ser feita de corticoide. Ok? Mas aí a gente não chama de viscosupplementação, a gente fala só infiltração de corticoide. E o que vai cair na tua prova a respeito de artrite séptica? Vai cair um paciente com uma monoartrite e você tem que excluir artrite séptica. Lembrem disso. E o que eu tenho que pedir na análise do líquido sinovial quando ele está lá na minha mão e eu vou mandar para o laboratório? Lembrar dos 4 Cs. Citologia, quantas células, quantos leucócitos e polimorfos nucleares tem no meu líquido sinovial. Pesquisa de cristais, será que eu estou diante de uma gota, de uma pseudogota? Cultura, muito importante nos casos de artrite séptica, para você confirmar ou para você descartar. A bacterioscopia também é interessante na artrite séptica, porque é um exame que sai super rápido e ele já te dá um norte para você poder direcionar o seu antibiótico. Beleza? Agora vamos ver o que é um líquido sinovial normal. Líquido sinovial normal, uma analogia, é a nossa caquinha do nariz, do cachorro ou do teu nariz. Beleza? É uma viscosidade alta. A coloração é incolor e tem poucas células, tem de 0 a 200. Tem menos de 25% de polimorfo nuclear. E quando você lembra da caquinha do nariz, realmente tem, né, faz aquele cordão, né? O cordão da viscosidade alta. Vamos agora para os tipos que estão alterados. O tipo 1 é o clássico da osteoartrite. Lembra da osteoartrite do não inflamatório. A viscosidade, ela é alta, porque tem pouca gente. Tem de 200 a 2.000. Já tem mais do que o fisiológico, tá? Mas ainda tem pouca gente. Ele é amarelo clarinho e tem menos de 50 polimorfos nucleares, menos de 50%. Para a gente poder fazer uma brincadeira e ficar mais leve essa aula e você levar uma analogia, às vezes na sua prova, lembrar de slime. Você já deve ter brincado de slime, viu as crianças postando, tem mais de não sei quantos mil tipos de slime. Vamos fazer um slime de detergente amarelinho. Se você fizer o slime de detergente amarelinho, ele parece mesmo o tipo 1, amarelo clarinho com uma alta viscosidade. Vamos para o tipo 2, o inflamatório, onde estarão a maioria das doenças da reumatologia. Artropatias inflamatórias, lúpus, artrite reumatoide, as microcristalinas, gota, pseudogota, vai estar nesse tipo. A viscosidade, ela vai estar diminuída. Porque, tem muita gente já aqui, está esbarrando, não está dando. Então, está diminuída porque tem muita gente. Além disso, ele vai ser alaranjado. A hora que você funciona, vem meio laranja, turvo. E polimorfos nucleares tem mais de 50%. Vamos fazer um slime de cidra, beleza? Cidra. O slime de cidra, a cor é muito semelhante ao tipo 2. Só lembrando, né, porque o slime ele é bem viscoso. Aqui a nossa viscosidade já vai estar diminuída. Tipo 3 é o tipo séptico. Tem muita gente mesmo. Então a viscosidade diminuída. Ele é purulento, às vezes sai pus mesmo. Você está puncionando e está saindo aquele pus. Turvo, tem mais de 75% de polimorfo nuclear. A gente vai esperar esse subtipo séptico nas causas, óbvio, né? Sépticas, mas lembrar das pegadinhas, que são as causas pseudocépticas. Qual é o intuito disso? Você tem uma artrite que ela é tão inflamatória, mas ela é tão inflamatória que
pode ser classificado como séptico. Quem são essas doenças? Artrite reativa, gota e artrite reumatoide, que são doenças que habitualmente vão dar um tipo 2, um tipo inflamatório, mas que podem te confundir na vida e te dar um tipo séptico. Beleza? Então, vamos voltar para o nosso slime e fazer um slime de manteiga, um butter slime, para ficar mais chique, né? Bem purulento mesmo, lembrar disso. O tipo 4, que é o da hemartrose. A hemartrose, né, olha só o nome, né? Artrose, sangue. Então, é tudo similar ao sangue. Tem uma viscosidade alta, ele vai ser vermelhinho. Quem que são as causas de uma hemartrose? Lembrar, então, de trauma, sinovite vilonodular, neoplasia, Charcot e distúrbios da coagulação. Para a gente poder finalizar a brincadeira do slime, então vamos fazer um slime de detergente vermelho, ok? E aí, vamos para os cristais, né? Pesquisar os cristais e saber quais são as informações mais relevantes. Tem que saber o formato do cristal e a birrefringência. A birrefringência tem dois aspectos que eu preciso discutir com vocês, que é a cor e feixe de luz. Então, vamos lá para os exemplos que fica mais fácil. O cristal da gota, você vai lembrar do palito de dente. Ele é em agulha, então se eu fincar na minha mão, dói. Além dele ser em formato de agulha, ele tem uma birrefringência fortemente negativa. O que significa isso? Você olha, tá vendo? Os cristais estão tudo ali espalhado. E aí eu vou ver no feixe de luz polarizado. O seu feixe, ele incide aqui, tá? Paralelo a esse palitinho, paralelo ao cristal. Logo, qual é a cor que você visualiza? Você visualiza que ele está amarelo. Então, ele tem uma birrefringência fortemente negativa, porque quando eu incidi o feixe de luz paralelo, ele ficou amarelo. Agora, pode ser que um cristal ou outro, seu feixe de luz, ó, pum, ele acaba, sei lá, vindo aqui, ó, perpendicular. Aí esse cristal, ele não fica aquele classicão amarelo, ele fica meio azul, entendeu? Então, assim, isso é importante se você estiver diante de uma foto de prova, para ter em mente essa distinção. Agora, o da pseudogota. Da pseudogota, eu vou lembrar da tampa da caneta. Então, tira aqui essa bundinha aqui, fica só com a parte lá da frente. Ele é romboide, ok? E ele, geralmente, é azulzinho. Geralmente, por quê? Ele vai ter uma birrefringência positiva. Eu vou incidir o meu feixe de luz polarizada paralelo a ele. E aí ele vai ter o quê? Uma cor azul. Agora, se pegar perpendicular, ele pode ficar amarelo, ok? Lembrem disso, pseudogota, birrefringência positiva. Então, a gente já sabe todos os aspectos mais importantes a respeito de artrocentese e análise de líquido sinovial. Galera, a primeira coisa para a gente poder falar de artrite séptica é começar definindo o que é uma artrite séptica. Séptico é quando existe invasão direta do micro-organismo na articulação. Então é muito importante que a gente entenda que não é artrite reativa. Não é, pelo amor de Deus. A artrite reativa, ela é reacional a uma infecção recente. Já a artrite séptica tem uma pessoinha falando oi para você dentro da articulação. Ele está lá e é o responsável por essa infecção. As artrites sépticas agudas, elas serão divididas em artrite séptica gonocócica e artrite séptica não gonocócica. A artrite séptica gonocócica é aquela que é causada pela Neisseria, pelo gonococo. Já as não gonocócicas são muito mais comuns do que a gonocócica. Vamos para principais aspectos da artrite séptica. É muito mais comum em crianças. E fiquem atentos, se cair em questão de prova, indivíduo imunocomprometido, tá? Ah, tem lúpus, está usando altas doses de corticoide. Também lembrar de artrite séptica. Quadro clínico clássico é de monoartrite. Tem monoartrite? Vai fazer o quê? Artrocentese.
beleza? Indica punção. O Staphylococcus aureus é o germe mais comum e as articulações dos membros inferiores serão as mais afetadas. Então, quadril, tornozelo, joelho e destas, o joelho é a mais comum. Além disso, outras dicas de prova. Vai falar que o indivíduo tem sintomas constitucionais, mas fica atento, presta atenção. Sintoma constitucional não é só tem febre, não tem febre. Ele pode falar para você, olha, não tem febre, mas o indivíduo está indisposto, está apático, inapetente. Além disso, leucocitose, PCR muito alto, tem que pensar em artrite séptica. E o tratamento da artrite séptica, ele vai envolver antibiótico terapia associado à intervenção cirúrgica. Qual que é o germe mais comumente relacionado à artrite séptica? O Staphylococcus aureus. Lembra do aureus. Mas exceções, tá? Crianças entre 1 mês e 5 anos que não foram vacinadas para hemófilos. O hemófilos, ele ganha o primeiro lugar. Ou então, adultos sexualmente ativos, jovens, a Neisseria, o gonococo, tem que lembrar dele. Existem situações clínicas também que pode cair em prova para vocês, que aí vão pedir qual é o germe a ser considerado naquela ocasião específica. Vai falar que o indivíduo tomou uma mordida de cachorro. Lembra da pasteurela. Ah, não, ele tomou leite não pasteurizado. Lembra da brucela. Ou então ele tem anemia falciforme, tem uma hemoglobinopatia. Lembrar do Streptococcus pneumoniae. Beleza? Além disso, tem câncer, etilista, indivíduo diabético, lembrar dos bacilos gram-negativos. E qual que é a via de disseminação mais comum na artrite séptica? É pelo sangue, via hematogênica. Lógico que existem outras vias de disseminação. Pode ser pele, por trauma, via linfática, ou uma osteomielite, e aí acabou tendo uma artrite séptica. Também pode acontecer, mas pelo sangue é a mais comum. Para a gente poder lembrar de todos esses aspectos mais importantes da artrite séptica, vocês vão lembrar de cucas. É isso mesmo, não sei se é do tempo de vocês, a cuca, mas lembra dela. Cucas, C de criança, U de uma articulação, C de constitucionais, sintomas constitucionais, o A de aureus, o Staphylococcus aureus e S de sangue, disseminação hematogênica. Show! Agora vamos dividir as artrites sépticas, né? A gente viu agudas em não gonocócica e gonocócica, ok? Eu falei para vocês que a não gonocócica é a mais comum. Logo, tudo que eu falei para vocês de cucas vai valer para ela, ok? Eu só vou deixar aqui um cuca macho para vocês lembrarem que existe uma discreta predileção por homens. Então, você está diante de uma monoartrite, né? Que é a manifestação clínica clássica da artrite não gonocócica. Você foi lá, puncionou. O que vai vir no seu líquido sinovial? Líquido sinovial séptico. Tem cocos gram-positivos na sua bacterioscopia. É o Staphylo aureus. E as culturas, tanto do líquido sinovial como hemoculturas, geralmente têm positividade. E aí, que antibiótico que eu entro? Pensando numa artrite não gonocócica. Se você está pensando no Staphylococcus aureus, você vai entrar com oxacilina ou uma vancomicina. Vancomicina se tiver, né, pensando no estáfilo meticilina resistente. Agora você tem dúvida, né, que tem a gram negativo na jogada, ou então você não sabe se ela é gonocócica ou não gonocócica, aí associa a oxacilina ou a vancomicina o ceftriaxone. Ok? Cirurgia é comum, tem que intervir, gente. É muito grave, emergência. Esses pacientes têm um prognóstico muito ruim, porque se você não for rápido, não entrar com antibiótico e fazer uma intervenção cirúrgica, destrói a articulação e tem osteoartrite. Já a artrite gonocócica, ela vai ter um perfil diferente. Olha só que interessante. Quem que é esse perfil da artrite gonocócica? Presta atenção, tira o dedo do nariz. É mulher jovem. Mulher jovem e quais são os picos, né, da artrite gonocócica? Primeiro, no início da menstruação.
gravidez e pós-parto, justamente por alterações fisiológicas que vão deixar mais fácil a disseminação do gonococo. Então, a artrite gonocócica, ela é resultado de uma infecção gonocócica disseminada. Mas um pouco antes disso, antes de disseminar, veio o quê? Infecção sexual adquirida. E como que é a clínica da artrite gonocócica? Primeiro, o paciente tem uma fase bacterêmica, que dura aí, 48, 72 horas, de tenossinovite, lesões cutâneas, umas vesículas e poliartrite. Depois dessas 48, 72 horas, ele evolui para uma fase supurativa, em que nós teremos a monoartrite. Para vocês lembrarem da tríade da artrite gonocócica, vocês vão lembrar de TELA, tá? TELA. T de tenossinovite, L de lesões cutâneas e A de artrite. Ah, Eline, mas que tela? Tela do mosquito? Não, lembra daquele programa que a sua avó adora, tela quente. Tá certo? E eu acho que você também gosta, né? Duvido muito. Além disso, o líquido sinovial na artrite gonocócica, presta atenção, porque ele pode ser inflamatório. Olha que pegadinha. Ele pode ser inflamatório e não ser classicamente séptico, porque o gonococo, ele é mais indolente do que quando comparado com o Staphylococcus aureus. A sua bacterioscopia vai vir diplococo gram-negativo. A cultura tem uma rara positividade, tanto do líquido sinovial quanto hemocultura. O que você vai entrar para esse paciente? Você vai entrar com ceftriaxone. Quer tratar a artrite gonocócica? Entra com ceftriaxone. Como a infecção sexual, do gonococo tem muita associação com infecção de clamídia, você também pode dar uma azitromicina pensando na clamídia. Lembra de tratar o parceiro sexual e que cirurgia é raro, tem um bom prognóstico, viu? Artrite gonocócica. Eu fico feliz em pegar uma artrite gonocócica. Então, dá ceftriaxone que o paciente vai evoluir bem. Galera, vamos falar de uma doença queridíssima da reumatologia, que é o lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus, ele é uma doença preferencialmente de mulher em idade fértil. E por que idade fértil? Lembra do estrógeno. O estrógeno vai ter um papel muito importante na fisiopatogenia da doença, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu trago para vocês a Selena Gomes, para vocês lembrarem de mulher em idade fértil. Ela é, como muitos de nós sabem, portadora de lúpus eritematoso sistêmico. E também lembrar que existe uma predileção por afrodescendentes. Aí, o que acontece? Existe uma interação, gente, multifatorial para desencadear a doença. Quais são os fatores associados ao lúpus? Então, a gente vai ver fatores genéticos, fatores ambientais e fatores hormonais. De fatores genéticos, o mais importante é a deficiência de C1q e C4, que são fatores da via clássica do complemento. Além disso, lembrar que tem a associação com HLA-DR2 e DR3. E de fator ambiental, o mais importante são os raios UV. Então, a exposição solar, ela induz a apoptose dos queratinócitos. Aí fica aquele resto de queratinócito ali, que é um prato cheio para estimular a antigenicidade, ok? Lembrem disso. O tabagismo é importante também, mas ele não ganha dos raios UV. E tem também associação com infecções virais, que podem ter um papel como trigger do início de um quadro de lúpus. E por último, lembrar do estrógeno, que é o fator hormonal muito importante. O estrógeno, ele diminui a apoptose dos linfócitos B. E esses linfócitos B, por que eles são tão importantes? Gente, linfócito B produz o quê? Anticorpos. Lembra que o lúpus é o protótipo da autoimunidade. Então, o que acontece? A gente tem essa interação entre todos esses fatores e ocorre uma perda da autotolerância. Eu não tolero antígenos próprios. E aí, a gente vai ter a autorreatividade desses linfócitos B, que eles começam a produzir o quê? Autoanticorpos. Então, os linfócitos B, eles ficam produzindo autoanticorpos. E qual que é o pior? Pior é que eles não morrem.
eles não entram em apoptose. Porque a gente tem o quê? Aumento, olha lá, de Bliss e BAFF. O que é Bliss e BAFF? É o fator indutor de sobrevida do linfócito B. Então, ele não morre. Então, o que vai ter no final? Produção de autoanticorpos. Esses autoanticorpos se ligam, né, e ativam a via clássica do complemento, consumindo. E aí ele fica, consequentemente, deficiente. Quais eram as funções do complemento? Para a gente poder entender o mecanismo de lesão. O complemento ele é muito importante para a limpeza de restos apoptóticos e de imunocomplexos. Além disso, a gente lembra, né, da importância dele na opsonização. Mas lembrar para o mecanismo de lesão da limpeza do resto apoptótico e de imunocomplexo. Porque aí o que acontece? Se eu tenho uma deficiência de complemento, eu tenho uma redução desse meu clíris, dessa minha limpeza. A formação e deposição dos imunocomplexos e, consequentemente, os mecanismos de lesão da doença. Guardem isso. De outras coisas importantes que podem cair em prova, tá? Que aí é um pouco de decoreba mesmo, mas é muito difícil pedir, tá, gente? É o aumento de interferon. Então, eu tenho um aumento de interferon. Aumento do quê? De inflamação, que a gente sabe que está associado. E tem um aumento de IL-10. O IL-10, ele é meio controverso, porque ele está aumentado, mas IL-10 tem uma ação anti-inflamatória, tá? Só tem essa notinha de rodapé, mas ele realmente vai estar aumentado. Além disso, a gente tem uma resposta deficitária dos linfócitos T. T o quê? T regulador. Eu regulo, eu modulo a inflamação. Ele é muito importante para fazer essa regulação da nossa imunidade. Então, além da resposta deficitária dos linfócitos T reguladores, eu tenho uma resposta deficitária do TGF-beta e uma diminuição de IL-2. Tudo isso vai estar alterado na regulação imunológica, beleza? E aí vamos um pouco para lúpus induzido por drogas. Quais são as drogas mais associadas ao lúpus induzido por drogas? Hidralazina e procainamida são os campeões, ok? Ah, por que hidralazina está no começo e procainamida está embaixo? Se procainamida dá mais. Porque você tem que prestar atenção no enunciado da questão. Porque procainamida, apesar de ser a mais associada, a gente usa pouco. Você já usou procainamida na sua vida? Difícil, porque é para arritmia. Hidralazina é uma droga muito mais difundida. E lembrar da positividade do autoanticorpo antistona no lúpus induzido por drogas. Aí tem mais outras drogas, uma lista, tá? Que pode te perguntar em prova. Isoniazida, quinidina, anti-TNF, metildopa, clorpromazina, minociclina. Não lembro, não gravei. Então vamos lá. Gente, Marvel, mundo Marvel, né? Muda um pouco. Mundo Marvel. Vocês lembram que tem, ou, né, se você não souber, você vai saber. Existe a Hydra, que é uma organização do mal no mundo Marvel, tá? Vem comigo nessa loucura, tá? Para vocês decorarem. E aí, a Hydra, né? Quem que gosta do vilão? Uma minoria, gente. A gente gosta dos mocinhos. Então aí vai uma frase para vocês decorarem todas essas drogas, ok? Associadas ao lúpus. Pro-Hydra é uma minoria que, isolada, foi dopada com clorpromazina. É isso mesmo, doideira. Mas guarda isso. Pro-Hydra, hidralazina. Então, procainamida, hidralazina. Está lá no começo da frase porque são os mais associados. Que isolada, quinidina, isoniazida. Foi dopada, metildopa, com clorpromazina. Aí o restante da frase não tem nenhuma ordem hierárquica proposital, só para vocês lembrarem, beleza? E aí vocês falam, nossa, Aline, mas faltou o TNF. Cadê o anti-TNF nessa história? Na aula de artrite reumatoide a gente fez um tamo na frente, né? Mas aqui, para contextualizar, é tanos na frente, ok? Mas não é que ele está na frente da Pro-Hydra, tá? Ele não é o mais comum, TNF, mas só para deixar mais fácil para a gente poder gravar. E aí, como é que a gente vai conseguir diferenciar o lúpus eritematoso sistêmico do lúpus fármaco-induzido? Lembrar que a clínica é soberana. E apesar de eu ter falado que o antistona está associado ao lúpus fármaco-induzido, ele não ajuda a gente a diferenciar entre eritematoso sistêmico e lúpus fármaco-induzido. Ele pode estar positivo nos dois, tá? Mas se alguém te perguntar qual é o autoanticorpo do lúpus fármaco-induzido, você lembra do antistona. Então, a clínica é soberana. No lúpus fármaco-induzido, olha só a epidemiologia como é diferente. Homem e mulher, estamos na mesma,
ok? Dá tanto em homem quanto em mulher na mesma proporção. E quais são as manifestações? Lembrar que é um lupinho, lupus leve, artralgia, mialgia, febre, serosite, manifestações cutâneas, é o que a gente mais vai ter. No máximo, um hematológico, tá? Manifestação grave, graças a Deus, está ausente. Então, renal ausente, neurológico ausente. E a gente tira a droga, existe remissão dos sintomas. Por último, só se perguntarem em prova isso daqui, ok? Ibuprofeno é um anti-inflamatório que mais está associado à meningite asséptica. E podem perguntar para vocês qual é o anti-inflamatório mais associado à meningite asséptica no lúpus eritematoso sistêmico. Então, é o ibuprofeno. Beleza? Com isso, vocês não vão errar na hora da prova. Galera, lúpus eritematoso sistêmico é bruxaria. Isso mesmo. Pode dar qualquer manifestação clínica. Então, vamos comigo para a gente ver as manifestações mais frequentes no lúpus e também as mais específicas, exceto nefrite. Quais são as manifestações mais comuns do lúpus eritematoso sistêmico? Lembra das manifestações músculo-esqueléticas, artrite, artralgia. Na aula de artrite reumatoide, a gente viu qual era a diferença entre a artrite do lúpus da artrite reumatoide, certo? Quais são essas diferenças? A artrite no lúpus é não erosiva, tem reversibilidade e um clássico é aquela disfunção ligamentar, a artropatia de Jacu. Existem manifestações que também são comuns, não são as mais comuns, mas também são comuns, que são as manifestações cutâneas. Vamos dividir em lúpus agudo, lúpus subagudo e lúpus crônico. Lúpus agudo, clássico, o asa em borboleta, racho malar, eritema malar. O lúpus subagudo tem associação, guarda isso, que pergunta em prova, tem associação com o anticorpo anti-Rho. E o lúpus crônico, quando você fala lúpus crônico, vocês falam assim, lúpus discoide. Sim, tá certo? Tá certo. Mas só um adendo. Dentro de lúpus crônico está o discoide, ok? Existem outros tipos de lúpus crônico. E aí, o que a gente tem que lembrar de, né, que às vezes perguntam? Que quais são as lesões do lúpus que são mais fotossensíveis? Lembrar do lúpus agudo e do lúpus subagudo. E quais são aquelas lesões que deixam cicatriz, atrofia? Aqui, lúpus discoide. Gente, consulta de lúpus, vai fazer uma prova prática, vão perguntar para vocês, o que vocês querem, né? O que vocês orientam para aquele paciente? Pelo amor de Deus, pega no pé, fica bravo, faz um foie, mas fala para ele, pelo amor de Deus, usar protetor solar. Porque não é só por causa das manifestações cutâneas que piora, né? É também porque a exposição solar, ela é trigger de atividade sistêmica. Pode ativar qualquer coisa, certo? Não só a pele. Vamos ver então como são essas lesões. Aqui, clássico, um racho malar, né? Olha, região malar, aqui o dorso do nariz e polpa o sulco nasolabial. Então, um clássico. Além disso, a gente tem um lúpus subagudo. Vejam que são lesões meio psoriasiformes, meio anulares, extremamente fotossensíveis, que estão nessa região. Dorso, tronco, né, tórax. E, por último, lúpus discoide. Lembra de disco do Sil. Se vocês não sabem quem é o Sil, não sei se é da época de vocês, tá? Mas é um cantor muito famoso. O Sil, ele tem lúpus discoide. Então, lembra de disco do Sil. Olha que legal. Vê como essas lesões, elas estão aonde? Na face, deixam cicatriz, atrofia. Também pode estar em couro cabeludo, pescoço. Guardem essas, é um clássico, tá? Clássico. O que a gente vai ter de manifestação pulmonar? O mais grave é hemorragia alveolar e pneumonite lúpica. Mas calma, gente, porque também não é comum. O que é comum? Coisa tranquila, tá? Mais comum é pleurite, serosite, bem tranquilo. Além disso, shrinking lung. Isso é uma nota de rodapé. O que é o shrinking lung? É a síndrome do pulmão encolhido.
pode acontecer no lúpus eritematoso sistêmico. O que a gente vai ter de manifestação cardíaca? Mais grave, miocardite e infarto agudo do miocárdio. Mas, de novo, calma, não morre, que o mais comum é pericardite, é serosite. Também o que vocês têm que lembrar dali da nota do rodapé é a endocardite de Liebman-Sachs. O que é isso? É uma endocardite estéril que pode acontecer no lúpus eritematoso sistêmico. O que a gente vai ter de manifestação hematológica? É comum, tá? Não é o mais comum, mas é comum nós encontrarmos linfopenia nesses pacientes, tanto pela doença como por evento adverso de droga. Mas o mais comum de penia é anemia, mas não é anemia hemolítica, não vai cair nessa pegadinha. Anemia hemolítica é pouco, tá? Em torno de 10%. É anemia de doença crônica. E o que vai ter de mais grave? Aí sim, anemia hemolítica, lembra, né, do Cumbis positivo e muito grave, gravíssimo, síndrome hemofagocítica, que causa uma pancitopenia, ok? Lembrar de um epônimo que é a síndrome de Evans, que é a associação de anemia hemolítica com plaquetopenia. O que a gente vai ter de manifestação neurológica? Ai, gente, aqui, só por Deus, porque é qualquer coisa. Manifestação neurológica central, periférica, psiquiátrica. Então, central, mielite transversa, acidente vascular cerebral, distúrbios cognitivos. E de periférico, podemos ter polineuropatia, mononeuro, Guillain-Barré, acredite se quiser, e psiquiátrico, transtorno de humor e a famosa do anti-P, lembra? A psicose. Mas olha, pode qualquer coisa. Manifestação vascular, vamos ter de grave. Isso é grave, gente. Vasculite. Vasculite é muito grave. Hipertensão pulmonar e trombose. Trombose tem que ficar atento se não tem associação com síndrome antifosfolípide. Presta atenção. Tem trombose paciente com lúpus? Pesquisa SAF. E aqui o mais comum que eu tenho horror de receber encaminhamento escrito Renault errado. Vocês não sabem escrever fenômeno de Renault, né? Fenômeno de Renault, fenômeno trifásico, vasomotor, tem uma aula só disso, calma. Mas lembra, fenômeno de Renault não é Renault carro, é Renault desse jeito que escreve. Então escreve certo, tá bom? Além disso, o que a gente vai ter de manifestação gastrointestinal? Aqui é mais inespecífico, tá? Não tem nada assim super específico de lúpus. Mas pancreatite, hepatite, a isquemia mesentérica, ela pode acontecer por conta de uma vasculite, tá certo? Peritonite estéril e enteropatia perdedora de proteína. Muita coisa para vocês lembrarem. Então, no final, para a gente poder sumarizar tudo e vocês lembrarem do mais importante, vem aí o RACIL. Tá? Que vocês vão lembrar disso. Rei de Renault, até eu escrevi errado, você viu? Mas é para vocês lembrarem. Serosite, que é pericardite e pleurite. Edema articular, tem artrite. A anemia de doença crônica, que é a manifestação hematológica mais comum, mas lembrar também da linfopenia, que é comum. E o que a gente vai ter em crianças de diferente? Nas crianças é pior, gente. O curso ele é mais grave. Porque elas vão ter o quê? Neurológico e renal, que são as manifestações mais graves do lúpus eritematoso sistêmico. E criança com sintomas constitucionais e linfadenopatia, lembrem de lúpus eritematoso sistêmico. Para a gente falar de laboratório e autoanticorpos no lúpus eritematoso sistêmico, não tem como não começarmos a aula falando de FAN, fator antinuclear. O FAN, ele é um teste de triagem. Para quê? Para detecção de autoanticorpos. Mas um FAN positivo, ele é patognomônico de lúpus eritematoso sistêmico? Não é, tá, gente? O que o FAN, ele te fala? Ele fala que tem autoanticorpos presentes. Então, é um teste de triagem para detecção de autoanticorpos. Ah, mas ele está negativo, Aline. Isso aqui não é lúpus, não. De jeito nenhum. Descartei de cara. Calma. Ele não exclui.
mas ele fala muito contra. Por que muito contra? Porque a prevalência do FAN no lúpus eritematoso sistêmico é muito alta, gente. É 95%, 99%, dependendo da casuística, ok? Não exclui, mas fala contra. Beleza, seu FAN está positivo. Qual é a próxima pergunta? Vocês vão se perguntar, qual é o título? Qual é o padrão desse FAN? Porque altos títulos falam mais a favor de autoimunidade. E qual é o padrão? Dependendo do padrão, também fala a favor de autoimunidade. E aí, vamos lá. Você é fã de The Witcher? Se você é fã de The Witcher, fã de bruxaria, você é fã de autoimunidade. Porque esses caras do The Witcher vão ter que tipo de fã? Nuclear homogêneo e nuclear pontilhado grosso. Agora, qual que é o fã que você espera no Sex Education? Indivíduo saudável. É um fã nuclear pontilhado fino, denso, presente em indivíduos saudáveis. Então, não é porque o seu fã ele é positivo que aquilo é lúpus, tá? Um fã positivo pode estar presente em pessoas saudáveis. E de autoanticorpos específicos, o que vocês têm que lembrar, principalmente para a prova? Porque, gente, pede muito. Vai pedir para vocês anti-DNA. E o que vocês têm que saber? Que o anti-DNA, ele vai marcar a atividade sistêmica e também nefrite lúpica. DNA lembra de doença nativa ou então de doença nefrite ativa. Não tem como vocês não lembrarem na hora da prova, beleza? O que a gente tem de mais anticorpo específico? Porque o DNA, ele é o mais característico, porque ele está presente ali em 70%, mas ele não é o mais específico. O mais específico é o anti-SM, o anti-SMID, que é sim, se ele estiver presente, é o anticorpo do sim. Sim, você tem lúpus, porque ele é muito, muito, muito específico. E também lembrar, por último, do anti-P, P de psicose lúpica, que é um clássico, né? Quais são os não específicos? E aí a gente entra num outro clássico de prova, que é perguntar as associações do anti-Rho. Lembra, gente, que o anti-Rho ele é não específico. Anti-Rho é promíscuo, tá? E que o nome dele também pode vir mascarado na hora da prova. Pode estar como anti-SSA. Sim, anti-SSA é anti-Rho. SSA igual a Rho. Quais são as associações do anti-Rho? Lembrar do lúpus cutâneo subagudo, e aí vem na questão de prova assim, gestante com anti-Rho positivo, e acontecer alguma coisa com o nenê. O que é essa associação? Lúpus neonatal e bloqueio cardíaco. Guardem isso. E por último, anti-Rho associado com sintomas de Zika, vai lembrar de síndrome de Sjögren. Para a gente poder também ter mais facilidade na hora da prova, por exemplo, vocês guardarem que o Rho é SSA, né? E tem um outro anticorpo, o LA, que pode vir também como SSB. Vocês vão lembrar de Rosabella. Rho SSA e o B, SSB, é o LA. Aline, mas e o LA? Cadê ele? Ele é não específico também, não é? Ele é, mas ele é Maria vai com as outras. Então, ele vai junto com o Rho. Ele não tem nenhuma associação clínica assim só dele, que a gente lembra de lá e lembra dele. Não tem. E lembrar do anti-RNP, que pode estar presente, ele também não é específico, tá? Principalmente em síndromes sobrepostas. Qual é a doença em que o RNP ele vai estar presente e que não tem nenhum autoanticorpo específico para outras doenças? Aí a gente lembra da doença mista do tecido conjuntivo. Beleza? Antistona, vamos lembrar do lúpus eritematoso sistêmico e também do lúpus induzido por drogas. Os dois podem ter antistona positivo. E eu quero ver a atividade de lúpus. Estou lá com o meu paciente, estou com o caso clínico na mão ali da prova, eu quero ver se o paciente está em atividade de doença. Então, você vai olhar complemento e a positividade do anti-DNA. Notem que esses, então, são exames que nós vamos pedir em toda a consulta de rotina do paciente portador de lúpus. E, por último, a gente lembrar dos antifosfolípides. Quem era mesmo antifosfolípide? Lembra aí. Anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína e anticoagulante lúpico. São os antifosfolípides. Você vai, a sua anteninha vai ficar esperta se tiver morbidade gestacional
ou trombose arterial ou ainda trombose venosa. Tem antifosfolípide de morbidade gestacional, o paciente tem SAF gestacional. Tem antifosfolípide de trombose arterial ou venosa, o paciente tem uma SAF trombótica. E a síndrome antifosfolípide, ela tem uma associação grande com lúpus eritematoso sistêmico, que aí a gente vai chamar de síndrome antifosfolípide secundária. Beleza, pessoal? Então a gente viu os principais aspectos de laboratório e autoanticorpos. Pessoal, assistam essa aula com calma. Escolhe uma técnica de memorização que vocês gostem. Quer falar com a Lem? Fala. Quer escrever post-it? Pode ser também, mas vamos comigo ver os critérios classificatórios de lúpus eritematoso sistêmico. E vamos começar com os de 82, que foram revisados em 97. Nossa, Aline, que critério velho, para que eu preciso saber disso? Gente, nós precisamos ter um alicerce, um ponto de partida para poder depois discutir o que mudou nos critérios de 2012. E no final dessa aula, me aguardem, que tem os critérios de 2019. Beleza? Então, erupção malar, lúpus discoide, fotossensibilidade, úlceras orais ou nasofaríngeas. Lembrar que a artrite do lúpus, gente, é não erosiva, não erosiva. Serosite pode ser pleurite ou pericardite. Além disso, de envolvimento renal, a proteinúria persistente. Essa nota de corte, ela é constante, ela vai se repetindo, que é de 0,5 gramas ou 500 miligramas. Ou cilindros celulares. Notem que ele fala cilindros celulares tipo qualquer coisa, granuloso, hemático, o que vier. Convulsões ou psicose. Anemia hemolítica ou leucopenia, menor do que 4.000, ou linfopenia, menor do que 1.500, e ainda um outro ou, né, trombocitopenia, menor do que 100.000. Também a gente vai contemplar nesse critério o anti-DNA, ou pode ser anti-SM, ou anticorpos antifosfolípides. Lembrar do VDRL falso positivo, que também entra no critério. E também pode ter a positividade do famoso FAN, que é um outro critério classificatório dentro dos critérios ACR. Para a gente poder classificar esse paciente como portador de lúpus, ele tem que ter pelo menos 4 critérios de 11. E aí vieram os critérios de 2012, que aumentaram a sensibilidade da detecção na classificação daquele paciente como portador de lúpus. Ele vai ter 11 clínicos e 6 imunológicos. Nossa, é aí que você sofre, chora horrores, porque a gente vai ter que falar dos 2012. Calma, 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 calma. Vou passar com vocês os pontos importantes. Você tem que ter pelo menos 4 critérios para poder classificar o paciente como lúpus. Ele tem que ter pelo menos um clínico e um imunológico. Antes era 4 de 11, pode ter o que você quiser. Pode ser 4 clínico? Pode. Pode ser 4 imunológico? Pode, mas aqui não. Aqui é um clínico mais um imunológico. Isso é obrigatório. Lembrar que existe uma exceção, que não necessariamente você precisa ter 4, que é quando você tem uma biópsia de rim compatível com nefrite lúpica, associada a uma positividade do FAN ou do anti-DNA. Agora, bora para os critérios e vocês verem o que mudou, o que ficou a mesma coisa. Vai ser mais indolor. Critérios de 2012, primeira coisa, né? A gente não tem só eritema malar, fotossensibilidade e lúpus discoide. Dividiu. Agora a gente tem lúpus cutâneo agudo, lúpus cutâneo subagudo, lúpus cutâneo crônico, viraram domínios. E aí você tem, dentro de lúpus cutâneo agudo, o eritema malar, tá? Ó, ele tá em cinza. Se ele tá em cinza, esse cinza escuro, é porque ele é igual, tá igual ao que tinha antes, tá certo? E o que tá em laranjinha é porque entrou, é novo, tá certo? Lúpus bolhoso, variante de lúpus, a necrólise epidérmica tóxica e o rash maculopapular entraram. E o rash fotossensível já era do outro. O lúpus cutâneo subagudo foi dividido, ele é novo, né? E ele foi também dividido em psoriasiforme ou então policíclico, anular. Notem que agora eu não tenho só lúpus discoide. Não, eu tenho lúpus cutâneo crônico e todas as suas variantes. Hipertrófico verrucoso, paniculite lúpica, lúpus profundo, né? Lúpus mucoso, túmido, perniose, aquelas sobreposições que pode ter, líquen plano com discoide. Então, isso também mudou. Úlceras orais ou nasais
Tá vendo que tá sem graça? Tá sem graça por quê? Essa corzinha assim de nada. Porque tá na mesma coisa, tá igual, ok? Alopécia não cicatricial. Opa, entrou. Guardem, é não cicatricial. Artrite tinha? Tinha, mas artralgia é novo. Nota então, artralgia é novo. Aí ele fala, com rigidez matinal de 30 minutos em 2 ou mais articulações. Proteinúria? Já tinha, né? Mesma nota de corte. Mas ele coloca ou cilindros hemáticos. Antes era cilindros celulares, né? Ele não falava especificamente de cilindros hemáticos. E agora, convulsão psicose? Tinha, mas entrou mononeurite múltipla, mielite, neuropatia periférica ucraniana e o estado confusional agudo. Quando tiver dessa corzinha aqui, o que quer dizer? Quer dizer que desmembrou. Tá igual, mas ele resolveu desmembrar. Antes, tudo que era hematológico ficava num lugar só. Agora a gente tem anemia hemolítica, né, pontua, leucopenia ou linfopenia e desmembrou da trombocitopenia. Além disso, o FAM manteve igual, mesma coisa. A gente desmembrou anti-DNA, do anti-SM, do anticorpo antifosfolípide. Entrou o complemento baixo e o cumbis direto positivo. Mas, ó, notinha de rodapé, entre parênteses, na ausência de anemia hemolítica. Por quê? Para você não contar 2 vezes. E agora um assunto quente, quentíssimo de prova, porque existem os critérios 2019 de lúpus eritematoso sistêmico, que são um sistema de pontos. O que é obrigatório, gente? Obrigatório. Nem fala comigo, não fala com o reumatologista se não tiver FAM. Tem FAM positivo? Ok, então a gente pode aplicar os critérios adicionais. E aí, esses critérios adicionais têm que ter pelo menos 10 pontos. E existem algumas, né, uns asteriscos. O que você tem que considerar nesses critérios adicionais? Não pode ter outra explicação plausível. Gente, você ficou na praia, tomou a maior insolação, tá um camarão. Você vem falar para mim de eritema malar, de lúpus agudo? Não dá, né? Então, se você tem uma explicação super plausível, você não considera como um critério adicional. Tem que ter tido pelo menos uma vez. E se mais de uma manifestação dentro do mesmo domínio, vai pontuar o de maior score. Então vamos ver os critérios adicionais. Olha que legal. Constitucional é uma coisa que não tinha, né? Vocês lembram do sintoma constitucional? É inespecífico, mas entrou febre. E aí notem que tem o peso. Agora você vai pontuando. Ah, tem isso, tem isso, tem isso. Beleza? Vou mostrando os outros para a gente depois ver o que mudou. Serosa, tem derrame pleural, tem pericardite, o envolvimento articular, renal também contempla. Além disso, os critérios imunológicos, antifosfolípide, complemento, os anticorpos específicos. Mas agora é um sistema de pontuação. Beleza? Eu sei que você dormiu a aula inteira. Então acorda e vamos ver a diferença entre os critérios novos de 2019 para o 2012, tá certo? O FAM, ele é obrigatório. Uma vez que esse FAM ele é positivo, você vai para os critérios adicionais. Tem que somar 10 pontos. Daquilo que eu passei mais rápido com vocês é por quê? Para a gente pontuar o que é mais importante. Então saiu cumbis, entrou febre, saiu mononeurite múltipla, mielite, neuropatia periférica ucraniana. E no lúpus crônico só entrou discoide e saiu cilindros hemáticos. Espero que vocês estejam preparados para acertar critérios classificatórios. Galera, o envolvimento renal no lúpus eritematoso sistêmico é potencialmente grave. E não é incomum, não. Tem uma prevalência de até 75%. Vai ser principalmente nos primeiros 5 anos de doença. E tem um pior prognóstico, infelizmente, esses pacientes. Vai ser mais comum no lúpus eritematoso juvenil do que no lúpus adulto. E qual é a lesão base da nefrite lúpica? É uma glomerulonefrite por deposição de imunocomplexos. Ou seja, eu pego a lâmina, olho ali na imunofluorescência, o que você encontra? É uma imunofluorescência positiva, padrão granular e tem depósito de complemento. Esse paciente, a clínica dele é variada, tá certo?
Pode ser que ele esteja super bem. E ele vem para você, ó, com um sedimento urinário alterado, cilindros hemáticos, uma hematúria dismórfica, uma proteinúria, ou então ele pode estar muito grave, ter uma disfunção renal absurda, ter uma anasarca, edema, hipertensão arterial. Então guardem isso. Ele pode ser desde muito inocente até muito, muito, muito grave. E o anti-DNA é o que vai dar a grande dica, um DNA positivo, que é doença nefrite ativa. Lembra disso? Então é o nosso marcador na nefrite. Quais são as indicações de biópsia nesses pacientes? Lembrar, então, proteinúria de pelo menos 500 miligramas e hematúria, ou então a presença de cilindros hemáticos. Também a presença de proteinúria de pelo menos 1 grama por si só já é indicação. Ou então perda de função renal, sem causa aparente. Mas lembrar, pessoal, muito importante, não atrasa o tratamento esperando fazer biópsia. Indica e já começa a tratar esse paciente. A hora que chegou ali a biópsia para você, como que vai estar essa classificação? A nefrite lúpica, ela é classificada de 1 a 6. A gente tem a mesangial mínima, lá no comecinho. Mesangial mínima, eu encontro depósitos mesangiais na minha imunofluorescência. Já a mesangial proliferativa, eu encontro proliferação mesangial. Olha o nome, gente, mesangial proliferativa, proliferação mesangial. Já a glomerulonefrite proliferativa, que é dividida ou focal ou difusa, né? A classe 3 e a classe 4. O que eu encontro na lâmina? Vocês vão encontrar as famosas crescentes, além disso, uma proliferação endo e extracapilar e depósitos subendoteliais. Qual é a diferença da nefrite focal para difusa? A diferença é que na focal eu tenho menos de 50% dos meus glomérulos acometidos. Já na difusa é pelo menos 50%. É muito grave. E tem a membranosa, que é um espessamento capilar com depósito subepitelial. E por último, que é bem mais fácil, a esclerótica avançada. Olha o nome, esclerótica. Tem muita esclerose nesse glomérulo. É game over. É o paciente da doença renal crônica. E aí eu posso fazer uma brincadeira com vocês. Vamos pegar a lâmina desses pacientes e fazer uma inferência clínica. Como que esse paciente ele tá? Uma mesangial mínima. Tá tranquilo, ele não tem nada. Mesangial proliferativa, ele tem uma proteinúria menor do que 1 grama. E se ele tem uma nefrite focal ou difusa? Esse paciente é punk. Ele tem uma síndrome nefrítica, ele tem hipertensão, proteinúria subnefrótica, hematúria dismórfica ou então cilindros hemáticos. E uma membranosa, uma síndrome nefrótica. E a esclerótica avançada é muito fácil, já falei para vocês, que é o paciente da insuficiência renal crônica. Agora vamos fazer uma inferência laboratorial. Eu tirei aqui a classe 6 e a classe 1 porque não faz diferença para a gente. Mas uma classe 2, uma mesangial proliferativa. Esse paciente ele tem um complemento normal e um anti-DNA negativo. Agora, uma nefrite focal ou difusa, o que você espera desse paciente? Que o complemento esteja consumido e o anti-DNA seja positivo. É o punk, é o clássico da nefrite lúpica. E a membranosa, como que ele vai estar? Pode ser, gente, fica atento, que o complemento esteja normal na membranosa. Mas, via de regra, gente, vamos lembrar, não rege por exceção, tá? Não fica assim, complemento normal não é nefrite lúpica. Não, tira isso da tua cabeça, que você vai fazer prova e vão te perguntar o que é mais prevalente. Então, complemento consumido, nefrite lúpica, tá certo? Por quê? Porque essa correlação, essa brincadeira que eu fiz com vocês da inferência, ela não é precisa. A gente imagina que, mas o ideal é sempre biopsiar, se tiver indicação. Porque pode acontecer, por exemplo, de um paciente ter uma membranosa, aí ele tem até hematúria na urina 1, que não é uma coisa que a gente espera, porque a gente espera uma síndrome nefrótica, e ele tem um complemento consumido. Pode acontecer? Pode. Então, guarda a regra. A regra é DNA positivo e complemento consumido. Qual é o tratamento geral da nefrite lúpica? Lembrar primeiro de pitaco.
Vamos fazer a proteção solar desse paciente. Vamos cessar tabagismo, não fuma mais, anticoncepção, controlar as comorbidades, fazer a profilaxia de osteoporose induzida por glicocorticoide, com cálcio e vitamina D. Entra com cloroquina para esse paciente, faz um controle rigoroso da pressão arterial. Com o quê? Poxa, IECA. Olha que medicação legal, porque além do controle de pressão arterial, vai fazer o quê? Antiproteinúrico essa droga. Lembrar que tem que ver se tem contraindicação. Esse paciente ele está com disfunção renal, ele está com hipercalemia, se ele não tiver nenhuma contraindicação, você já entra com o IECA. E a S se ele tiver antifosfolípide positivo. Paciente para pulsoterapia, quem é esse paciente? É a classe 3, 4 e 5. Ai, Aline, mas e a classe 2? Eu quero pulsar. Você não vai pulsar classe 2. Não vou deixar. Porque classe 2, gente, calma, é o slide anterior. Entendeu? É aquilo lá, vamos fazer pitaco, vamos dar cloroquina, calma, controla a pressão arterial, fica tranquilo. Mas classe 3, 4 e 5, você vai pulsar. E o primeiro pulso que tem é de quê? Corticoide. Vai fazer metilprednisolona. Antes de passar lá a pulso para o paciente tomar, lembra de fazer profilaxia para estrongiloidíase disseminada com ivermectina. Então, os primeiros 6 meses desse paciente, ele passa por uma fase de indução. Ele faz a pulsoterapia com a metilprednisolona, 1 grama ao dia por 3 dias, e aí a gente deixa via oral uma prednisona de 0,5 a 1 miligrama por quilo por dia. Associado, você tem que entrar com uma droga poupadora de corticoide, que vai ser ou uma pulsoterapia com ciclofosfamida mensal, ou então o micofenolato mofetil, que é uma droga via oral. Lembrar que a azatioprina não é usada na fase de indução. Passou esses 6 meses, vamos para uma fase de manutenção. O que eu espero desse paciente? Que ele chegue nessa etapa com prednisona 10 miligramas. Então, eu comecei lá, prednisona 0,5 a 1 miligrama por quilo, e fui desmamando, cheguei no 10. E vou continuar o desmame. E aí, eu vou pegar aquela ciclofosfamida e vou trocar, por quê? Por azatioprina. Ou então, eu pego aquele micofenolato mofetil que estava em dose máxima e eu diminuo, mas mantenho, ok? Essa é a fase de manutenção. Lembrar que ciclofosfamida não é usada para manutenção. Por último, a nossa TRAP card. Por favor, preste atenção. Se você tiver proteinúria isolada no lúpus associado a anti-DNA negativo, complemento normal, Aline, pode ser uma mesangial proliferativa ou uma membranosa? Pode? Pode, gente, mas calma, vocês estão indo pela exceção. Aconteceu isso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é medir pressão arterial. Porque tem que checar se esse paciente tem aderência ao IECA. Às vezes ele está hipertenso ou ele não está usando a medicação. Pensa em outros diagnósticos, por exemplo, trombose de veia renal. Vamos tratar esse paciente com lúpus? Então lembra, gente, primeira coisa, do TACO, lá da artrite reumatoide, tabagismo, anticoncepção, comorbidades e osteoporose. Fala para essa paciente lúpica para ela parar de fumar. Além disso, aborda a profilaxia de osteoporose induzida por glicocorticoide nas pacientes que estiverem em uso crônico dessa droga. Então fala para ela, ingere pelo menos 1.000 miligramas de cálcio por dia, mantenha níveis adequados de vitamina D. Se importe com a anticoncepção. Pelo amor de Deus, gente, é mulher em idade fértil que tem o potencial de usar imunossupressores teratogênicos. Além disso, é muito importante que quando você fizer a anticoncepção dessas mulheres, lembrar de não usar estrógeno pelo risco de trombose. Use progestágeno isolado. Controle de comorbidades, o que é importante? Pressão alta, dislipidemia, mas lembrar especialmente de síndrome antifosfolípide. Então, pesquise os antifosfolípides nessa paciente. Mas eu estou esquecendo de uma coisa, né? Lembra da aula de fisiopatologia? O que era um fator muito importante?
a exposição a raios UV. Então, o nosso taco, ele vai virar pitaco, o P de proteção solar. Vai usar chapéu, camisa de manga comprida, protetor solar na cara, vocês têm que orientar essas pacientes, pelo amor de Deus, porque os raios UV, eles são trigger de atividade sistêmica. E aí eu estou diante de um lúpus que está em franca atividade de doença. O que eu tenho que fazer? Gente, tem que dar corticoide. Não tem jeito, porque o corticoide ele vai ser usado, então, na fase ativa de doença. Ele tem um início quase que instantâneo, imediato. Qual é o alvo que eu quero? Eu quero que esse paciente ele controle, né, daquele quadro clínico e eu faça o desmame do corticoide. Não é para ficar usando corticoide a vida inteira. E a dose? A dose depende da manifestação que a gente está falando. É um lúpus do sistema nervoso central? Grave, gravíssimo, então você vai fazer pulsoterapia, doses altíssimas de corticoide. Ah não, Aline, é um lúpus que tem só uma artralgia inflamatória. Gente, dá uma prednisona 5, 10 miligramas, tá ótimo. Então você tem que ter muita parcimônia na hora de dosar o quanto de corticoide dá para esses pacientes. Sempre a menor dose possível, ok? Junto com o corticoide, você vai associar uma droga poupadora de corticoide. Lembrar que essas drogas poupadoras de corticoide, elas terão um início mais tardio, para que consegue controlar a doença. São exemplos: a hidroxicloroquina, o metotrexato, azatioprina, micofenolato e ciclofosfamida. Lembrar que existem algumas manifestações que fogem um pouco dessa regra de corticoide com uma droga poupadora, que é a serosite, por exemplo. Você vai usar anti-inflamatório não esteroidal ou então colchicina. Já aquela famosa endocardite de Liebman-Sachs, olha que interessante. A gente fala tanto de Liebman-Sachs, mas a conduta ela é expectante, porque é muito raro fazer alguma manifestação hemodinâmica. Pulsoterapia, então, eu já adiantei para vocês, é paciente grave, manifestação neurológica, renal. E aí, lembre que quando eu falo pulsoterapia, existe a pulsoterapia de metilprednisolona e existe a pulsoterapia de ciclofosfamida, ou seja, de um imunossupressor, ok? Para fazer pulsoterapia, o que vocês têm que lembrar de fazer profilaxia para estrongiloidíase disseminada com ivermectina? Ponto muito, muito e muito importante, gente, que eu vou me descabelar se vocês errarem. Não vai pulsar paciente com manifestação articular. Paciente com manifestação articular é dose baixa de corticoide. Pulsoterapia, então, vamos dividir em metil e ciclofosfamida. Quem vai ganhar a pulsoterapia de metilprednisolona? Nefrite, classe 3, 4 e 5, manifestação do sistema nervoso central, paciente que tem plaquetopenia, aquela plaquetopenia grave, 5.000 de plaqueta, uma anemia hemolítica, lá, um HB de 3, esse paciente ganha pulsoterapia com metil. E ciclofosfamida? Pode usar, então, na nefrite, classe 3, 4 e 5, e manifestação do sistema nervoso central. Ah, Aline, mas eu quero usar a ciclofosfamida na plaquetopenia e na anemia hemolítica. Posso usar? Gente, não pode. Não vou deixar. Porque a ciclofosfamida, ela é mielotóxica. Por isso que não vai usar em plaquetopenia e nem em anemia hemolítica. Atividade cutânea articular, né? Que é um clássico do lúpus. Como que a gente trata? Poxa, gente, cloroquina. Olha que baba. Cutânea articular, você dá a cloroquina. Pega os dois. A Aline não respondeu a cloroquina. Tá lá com a cloroquina, continua com a atividade. O que a gente pode fazer? Metotrexato. Beleza? Na cutânea, ainda existem outras opções, como, por exemplo, a azatioprina. Só lembrar que a azatioprina para articular não dá certo. Então, você não consegue contemplar essa manifestação articular com azatioprina. E lembrar que prednisona, do ponto de vista articular, gente, mais uma vez, é dose baixa. Então, no máximo, morrendo, você vai dar 20 miligramas de corticoide para essa mulher. No máximo. O ideal é sempre a menor dose possível. Cloroquina, então, essa droga maravilhosa no lúpus. A gente ama, 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 ama a cloroquina. Todo mundo vai usar, todos os pacientes. A gente já viu que é importante para manifestação articular, cutânea. E olha só que legal, dá para usar na gestação.
Olha, se tem uma gestante lúpica, você quer prevenir lúpus neonatal, bloqueio cardíaco, que legal, usa cloroquina. Tem muitos outros benefícios. A cloroquina, ela não é um imunossupressor, ela é um imunomodulador. Então, ela não aumenta o risco de infecção. Além disso, diminui o risco de trombose, diminui flare, atividade de doença e melhora de quebra o perfil lipídico. Gente, cloroquina é tudo de bom. A gente adora. Reumato e lúpus ama cloroquina. A gente tem que falar dos eventos adversos, né? A gente falei tanta coisa boa, mas tem evento adverso. A maculopatia sempre, sempre, sempre lembra dela. Por isso que os pacientes que estiverem usando têm que fazer avaliação oftalmológica anual. Além disso, pode dar hiperpigmentação cutânea, miopatia, ototoxicidade, náuseas, vômitos e cefaleia. Mas eu vou mostrar para vocês qual é a visão do Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. Eu quero o paciente com lúpus que fique velhinha, e o lúpus ele vai entrar em remissão e ela vai ficar só com cloroquina. É isso que a gente quer, ok? Tudo de bom. O que a gente tem que lembrar de gestação no lúpus? Já falei da cloroquina. Todas as gestantes vão usar. A S também é legal usar. Agora, corticoide e azatioprina, precisa usar em toda paciente lúpica, né, gestante? Não, gente, só se acontecer alguma coisa. Se ela entrar no meio da gestação e atividade de doença, aí não tem jeito, aí você tem que lançar a mão de corticoide. E de imunossupressor, a azatioprina é o único que, olha, a gente anda na corda bamba, mas que pode ser usado. Lembrar que gestação de paciente lúpica é alto risco. Tem que mandar para o pré-natal de alto risco.